Isso eu vim descobrir depois de mais de 30 e tantos anos. E minha mãe teve uma experiência com esse homem, onde ela se envolveu. E ela disse que foi um relacionamento muito rápido. E desse relacionamento ela ficou grávida. Nós morávamos em Maceió, né? Minha mãe morava em Maceió, meus avós, como nordestinos, eram muito categóricos com relação à mulher ficar grávida fora do casamento, né? Antes de casar. Então aquilo ali trouxe um grande rebuliço dentro da vida da minha mãe. Quando ela soube que estava grávida, ela sabia, meus pais não vão aceitar, e eu vou ser colocada para fora. E aí minha mãe conversou com o meu pai biológico, e ele falou assim: mas eu não quero que essa criança viva, porque eu já tenho 4 filhos, e já tenho uma outra família. Segundo minha mãe, ela disse que não sabia de nada daquilo, e ela disse que entrou em desespero, e a orientação dele foi que ela tomasse um remédio para abortar o bebê. E ela não queria, mas por fim decidiram, porque seria a melhor opção. Então ela tomou o remédio. E pela graça de Deus, o remédio não fez efeito. Eu estou vivo hoje aqui conversando com você, como um milagre de Deus. Os meses se passaram, e minha mãe teve que confessar para os meus avós que estava grávida. E foi um dos momentos mais terríveis de hostilidade na vida dela. Ela dizia que chorava muito, ela ficava pelos cantos, porque o nível de condenação e o nível de acusação era muito forte. Ela não sabia mais o que fazer, não sabia mais para onde ir, não tinha para onde ir. Então eles a rejeitavam, mas a mantinham perto. E era como se fosse um grande fardo e um grande peso. E por fim chegou o tempo de nascer, e ela disse que antes de nascer, ela simplesmente teve um sonho uma noite. E ela, porque meus avós eles estavam frequentando a Assembleia de Deus, ela ouviu um versículo que dizia: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando ela crescer, não vai se desviar desse caminho. Então ela entendeu que a única razão para ela voltar para Jesus naquele momento, e o único motivo que ela de fato tinha, não era nem por ela disse que foi por mim. Então ela fez uma oração, e se entregou a Jesus, e voltou para Jesus, e me consagrou a Ele, no ventre ainda. E uma noite ela teve um sonho, e no sonho vi um homem todo vestido de branco, que brilhava muito, e esse homem dizia para ela: o nome da criança deve ser Paulo Jonatas. E aí desapareceu o sonho, ela acordou de manhã, falou com minha avó, e minha avó falou assim: mas esse nome não é legal, esse nome é esquisito. Eu não sei que nome eles iam colocar lá no Nordeste, né? Cícero, né? Sei lá, algum desses aí. E aí ela disse que na outra noite, ela foi dormir de novo, e ela teve um outro sonho. Só que nesse sonho vinha um homem com aparência de demônio, e ele vinha com toda a fúria, e ele chegava para ela e dizia assim: se você colocar o nome do menino de Paulo Jonatas, eu vou matar você, e depois eu mato ele. E naquele momento, quando ela acordou, ela entendeu que Deus anteriormente estava dando uma visão para ela, estava dizendo para ela o que era para fazer. E ela, conversando com minha avó, enfim, resolveram colocar o nome de Paulo Jonatas. E quando colocaram o nome, embora ela disse que a minha avó não gostava muito, eu não sei qual era o nome, mas resolveram colocar. Só que quando elas colocaram o nome, eu quero dizer para você que o fato de você receber o nome significa que você está sendo adotado. Porque quem nomeia um filho é um pai. O diabo aí fora, quando as pessoas têm um pacto e uma aliança com ele tira o nome que os seus pais deram, e aí ele coloca o nome dele, da entidade dele. Porque quando você é nomeado por alguém, aquela pessoa tem autoridade sobre a sua vida. Eu fui fruto de um relacionamento extraconjugal. Eu estava na categoria de filho bastardo, um filho que não tinha herança, um filho que não tinha para onde ir, um filho que não iria carregar um legado de um pai. Quando, no entanto, uma vez que minha mãe compreendeu o chamado de Deus na minha vida, sem sequer ter experiência profunda com Deus, ela me consagrou. E aí Deus estava dizendo: a partir desse momento, eu estou tirando toda a vergonha, todo o opróbrio, toda a maldição da vida dele, e eu estou dando a ele esse nome. Minha mãe me lembrou isso alguns anos na frente, e ela disse assim: filho, você é tão especial para Deus, que eu nem tive o privilégio como mãe de colocar o seu nome. Foi onde ela revelou a história para mim. E ela disse: o seu nome foi colocado por ele. Paulo significa pequeno, significa
humilde ou submisso a uma missão específica. Jonatas significa dom de Deus, obra de Deus, presente de Deus. Deus já estava profetizando sobre a minha vida o que eu seria no futuro. Através de ser adotado por Ele, através de ter sido ministrado pelo Espírito Santo, daquele nome, Ele já estava apontando quem eu seria lá na frente. O ponto é que Deus tem um plano, Deus tem uma visão, Ele aponta, Ele libera uma mensagem, um decreto, mas ao longo da vida, as coisas vão acontecendo, e nem tudo acontece de acordo com aquilo que Deus estava querendo. Isso por responsabilidade nossa, ou por outras situações adversas, eu não sei. A grande questão é que mesmo tendo um nome, mesmo tendo sido adotado por Deus, guardado por Deus, amado por Deus, minha mãe estava debaixo da casa dos meus avós, e ali naquela casa, foi um dos piores momentos, foi os primeiros meses da minha vida, porque ela dizia que ela ouvia o tempo todo dizendo: você é amaldiçoada, né? Você não presta para nada, você e seu filho são os fracassados, vocês não vão dar nada na vida, vocês não vão ser nada. Então a minha mãe, ela carregou e carrega até hoje, ela não conseguiu se curar completamente, totalmente, ela carrega muita carga, muita culpa, muito peso, pelas escolhas erradas que ela fez no passado. E mesmo sendo uma pastora, tendo vivido na África, ministrado pessoas, é uma pessoa que conhece muito profundamente a palavra de Deus. Algumas áreas da sua alma ainda não foram permeadas pela ministração do Espírito Santo. E uma das áreas foi: deixa a culpa ir embora, e receba o perdão, e receba o amor, receba a cura e receba a restauração. Naquele tempo, quando ela começou a ouvir aquilo, eu era só um bebê. Mas eu fui crescendo. Eu quero que você saiba de uma coisa: palavras liberadas são sentenças que avivam em nós aquilo que foi declarado. Tudo que um pai libera, tudo que uma autoridade libera sobre nós, de alguma maneira consegue ir enraizando e construindo algo. Constroem-se paredes, constroem-se raízes e geram frutos. E ao longo dos anos, o tempo foi passando e eu comecei a crescer. Enquanto eu crescia, eu ouvia sim a hostilidade dentro da minha casa. Meu avô, ele era um homem das Assembleias de Deus, mas era um homem extremamente religioso. Ele não sabia lidar com nada que tivesse fora do controle dele. É tão tal que eu falei para você no primeiro dia, que ele falou para mim: meu neto, nunca se desvie das Assembleias de Deus, porque só as Assembleias de Deus te levará para o céu. Então eu cresci nesse ambiente, de ver o meu avô falar sobre Deus, mas um Deus carrasco, punidor, e ao mesmo tempo ver o meu avô sendo uma pessoa que não dava testemunho em casa. Por exemplo, ele nunca concebeu a ideia de comprar televisão para casa, porque televisão era do diabo, televisão era pecado. Mas na hora do jornal, ele não jantava em casa algumas vezes, para ele ir na casa do amigo dele assistir o jornal. Então não faz sentido se na sua casa não pode, mas na casa do outro pode. Qual é a diferença? A diferença é que é no outro. Não foi eu que comprei, não está na minha casa. Então as incoerências eram muito grandes, eram discrepantes. Toda a ideia que ele tinha de cristianismo. E o que aconteceu é que à medida que eu fui crescendo, eu fui começando a entender que não era só a minha mãe que se sentia ofendida e ferida por causa da rejeição no coração dela. Mas de fato havia ingerências, haviam declarações, haviam decretos contra a vida dela e contra a minha. Eu não era culpado de ter nascido. Eu não tinha responsabilidade alguma, eu simplesmente estava ali. E eu entendo isso como um propósito de Deus, independente da circunstância, independente da época, independente do lugar. Deus é perfeito em tudo que faz. E Ele aperfeiçoou os seus projetos. E ali Ele me colocou no meio de uma família conturbada. Ele me colocou no meio de uma família completamente bagunçada, disfuncional, onde os filhos não entendiam honra aos pais, e os pais viviam uma vida praticamente dupla. Eles eram moralistas: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então aquela falsa moral, né, que na verdade era o moralismo, era algo tão sutil, mas que estava construindo uma cultura destrutiva nas emoções dos meus tios e principalmente da minha mãe. E aí foi onde eu comecei a presenciar algumas brigas
E nessas brigas, na família lá, meu Deus do céu, cara, a gritaria era grande. Quando um começava, ninguém queria falar mais baixo e cada um que falasse mais alto. E aí eu ouvia várias vezes dizendo: você não é nada, você não é nada, você não é ninguém, você não vale um centavo, você teve um filho fora do casamento, você e o seu filho são amaldiçoados. O seu filho vai ser um vagabundo de rua. O seu filho não vai ter nada na vida. Você e o seu filho vão pedir esmolas na rua. Você e o seu filho vão ser um zero à esquerda. No mínimo, ou ele vai ser um drogado, um menino de rua, ou ele vai ser um homossexual que vai sair pela rua perdido, sem rumo na vida. Eu ouvi aquilo, mas aquilo não gerava efeito, porque parece que não era comigo. E embora o diabo quisesse apontar e dizer era comigo, o Espírito Santo provavelmente estava tapando o meu ouvido para que não fosse comigo. Nessa fase eu deveria ter uns 8 anos de idade. Já comecei a ouvir isso. Uma das coisas que marcaram minha vida é que quando eu era pequeno, meu tio, ele cantava no coral, um dos meus tios, e ele me chama no canto, e ele fala assim: deixa eu fazer um teste com você e com a sua prima sobre cantar. E a minha prima era super afinada, e eu, meu Deus do céu, nem a minha palma era afinada. E ele olhava para mim, ele falava assim: eu não estou acreditando, porque eu nunca vi essa modalidade de voz tão desafinada, não existe esse tipo de voz no mundo, canta de novo. E eu não conseguia cantar, e quanto mais nervoso ele me deixava, pior saía a minha voz. Então era assim, ó: tu és soberano sobre a terra. Não tinha como afinar nada. Eu estava em pânico. E aí ele libera uma sentença sobre mim. Ele falou assim: você não serve nem para falar. A sua voz é muito melhor que, assim, uma vez ele falou, muito melhor que você fosse mudo do que você cantar desse jeito. Então nunca abra a sua boca para cantar, porque você não canta absolutamente nada. Mas parece que aquele negócio não entrava em mim, era um negócio que vinha, eu ouvia, ficava olhando, mas eu não me sentia atingido, porque de alguma forma o Senhor estava protegendo o meu coração, por causa de uma consagração que minha mãe tinha feito. O Senhor tinha guardado os meus ouvidos e guardado a minha mente. Os anos foram passando, eu fui crescendo, eu fui vendo algumas coisas. Minha mãe, ela teve um extremo controle com relação à minha vida, porque ela falou assim: eu não quero que nenhuma dessas palavras aconteçam na vida dele. Eu não quero que nada disso, de fato, se torne real. Então, o que ela fez? Ela tentou me defender o máximo possível. E eu vou te falar que eu não sei o que é infância, eu não tive infância. Eu tive uma crise emocional na minha juventude por conta do nível de controle que minha mãe desenvolveu quando eu era pequeno. Ela tinha que trabalhar o dia todo, e ela passava o dia fora, mas eu não podia sair de casa, eu tinha que ficar em casa o tempo todo. Então eu não brincava com os meninos. Minha mãe saía às 7 horas da manhã e voltava às 7 horas da noite, e eu passava o dia em casa. Então ela fazia alguma comida, eu esquentava, mesmo pequeno, e eu estava ali naquele ambiente. Minha mãe voltava à noite, eu estava lá e eu tinha que ter arrumado a casa, tá? Porque minha mãe é muito categórica, então assim, eu arrumava a casa. Só que eu era um menino de 9, 10 anos de idade, você vai arrumar a casa do seu jeito. Eu fazia o melhor que eu podia, mas ao invés dela chegar e dizer assim: uau, você limpou a casa, como está bonito, ela via, olhava, tudo que estava certo, não falava nada. Mas quando ela via uma coisa errada, ela dizia: o que adiantou? Você tirou o pano dali e colocou aqui dentro do armário desse jeito bagunçado, é a mesma coisa não ter feito nada. Então, além de uma repressão psicológica, era algo intenso sobre a minha vida, me colocando para baixo o tempo todo. Eu tinha que assistir os meus amigos brincando na rua, eu ficava olhando assim, era o medo dela, porque a maioria dos amigos da minha época, que eram adolescentes, eles morreram no tráfico, eles morreram assassinados. Então ela falou assim: eu vou protegê-lo o máximo possível para que ele não tenha contato com essa realidade. Vou te abrir um parênteses para te explicar uma coisa, por experiência própria. Hoje a gente lida com muitos casais, muitos filhos. Temos um seminário, temos um curso de casais, que um dos pontos que a gente fala sobre paternidade é isso. Paternidade e paternalismo são duas coisas diferentes. Paternidade é quando o pai exerce a autoridade que Deus colocou sobre ele para ensinar o filho a viver. E ensinar o filho a viver significa: o filho precisa viver, caminhar, mas ele precisa assumir as responsabilidades e as consequências das suas escolhas e decisões.
quando nós queremos super proteger e super guardar os nossos filhos, nós saímos do que é paternidade e nós entramos no paternalismo. E o que é o paternalismo? É a superproteção de tentar fazer pelo meu filho aquilo que é responsabilidade dele, não deixando-o arcar com as consequências das suas escolhas e decisões. São os pais que sempre evitam com que os filhos sofram, evitam com que os filhos sejam frustrados. E eu tive isso. Eu não tinha frustração. Embora minha mãe falasse não o tempo todo, mas ao mesmo tempo ela tentava compensar por causa da falta do pai do meu lado. Então ela tentava ser pai e mãe, é uma outra coisa. O paternalismo, ele é destrutivo. E infelizmente eu tenho conversado com a Anne nos últimos anos. Eu estou escrevendo um livro sobre isso. É uma trilogia: paternidade, filiação e orfandade. E eu quero falar sobre isso porque é um dos pontos nessa geração. Nós não temos homens suficientes. Nós temos muitas pessoas do sexo masculino, mas nós temos muitos meninos que têm barba, muitos meninos que estão dentro de empresas, liderando, muitos meninos que estão cuidando de coisa de gente grande, mas eles têm a mentalidade de criança, porque eles não foram desenvolvidos quando eles eram pequenos. Então note que muitas vezes o diabo não precisa fazer muita coisa para destruir a vida de alguém. Ele só precisa deixar a gente criar e gerar da maneira errada. É suficiente. Então ele nem coloca a mão dele sobre a sua vida para poder controlar você. Ele só fala assim: não, continua do jeito que você está, que está muito legal. Porque assim você vai deixar essa criança para mim lá no futuro. E você vai entender a razão de eu estar falando isso. Então eu fui crescendo e fui me desenvolvendo. E eu tive uma crise existencial terrível. E nessa crise existencial da minha vida, eu comecei a questionar muita coisa. Nunca questionei Deus, pelo contrário. Ele sempre foi o foco, foi Ele que me tirou daquilo ali. Mas foi uma crise existencial que mexeu com estruturas dentro de mim. E aí, na época, eu não entendia. Por que eu estava tão angustiado? Por que eu vivia num ambiente de pânico, de medo, de terror? Por que estava tudo desmoronando dentro de mim? Eu não tenho tempo para contar a história, seria muito interessante, mas eu não tenho tempo. Por que estava tudo desmoronando? E eu cheguei à conclusão de uma coisa: quando Deus tem um plano na vida de alguém, e Deus ele tem uma história, e Ele tem promessas e sonhos e decretos, o alvo dele, antes de que você se torne alguém para cumprir um propósito, é que você se torne alguém para ser livre, que você se torne alguém para aproveitar da vida, para ser satisfeito nessa vida, restaurado e curado. Então Deus está mais interessado no seu coração do que no seu trabalho. Deus está mais interessado em como você está do que, e aí, o que é que você pode fazer por mim? Porque Ele pode fazer qualquer coisa, Ele pode usar pessoas, outras pessoas que não é você, Ele pode usar anjos, enfim, tem um monte de coisa que Ele pode fazer, mas Ele está dizendo: eu estou interessado no seu coração, como o seu coração está. E naquela época eu comecei a entender que a minha vida internamente, paredes estavam caindo, e Deus me fez perceber que ali era falta de fundamentos, e onde existe falta de fundamento, é uma questão de tempo para que a casa caia. Cai paredes, cai tetos, cai absolutamente tudo. Porque o que não é eterno é abalado. E o que é abalado, o que não é eterno é abalável. E o que é abalável, uma hora ou outra vai cair. É importante que caia os falsos conceitos. É importante que caiam as mentiras na nossa vida. É importante que caiam os medos. Por que a gente é inseguro? Por que a gente tem medo? É importante que caia os enganos, os sofismas. É importante que caiam os paradigmas errados, as mentalidades erradas, os padrões errados. No momento em que a gente está passando, dói, machuca, aperta, parece que Deus nos abandonou, parece que ninguém está conosco, mas saiba de uma coisa: quando Ele prometeu o Espírito Santo, Ele disse: eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. O fato de você não ver e o fato de você não sentir, não anula que Deus seja fiel. Ele continua sendo fiel, e se Ele falou, o Espírito Santo está com você o tempo todo. Principalmente quando você está sendo desmoronado, principalmente quando você está sendo sacudido, quando as coisas não estão dando certo. É nesse momento que o Espírito Santo começa a construir um novo de cada um de nós. Preste atenção, eu fui afetado na família, eu fui afetado no meio social. Por não ter pai, eu chegava em alguns lugares: cadê teu pai? Você não tem pai?
Os meninos perguntavam, mas você nasceu como? Você nasceu de onde? Cara, eu não sei quem é meu pai. Eles diziam assim, você nasceu do cabo da vassoura? Eram umas brincadeiras maléficas, era horrível. Então você imagina uma criança e uma adolescente tendo que passar por coisas desse tipo. Eu tive problemas na escola, porque a minha capacidade cognitiva não se desenvolvia. Eu não conseguia compreender, eu não conseguia entender, parecia que eu estava fora de órbita. Um dia a professora me chama na frente, e ela falou assim, Paulo, hoje é o seu dia. Vamos lá, quanto é 2 dividido por 2? Aí eu gelei, cara. Eu falei 4. Vou te dar uma chance, é dividido. Quanto é 3 dividido por 3? 6. Ela, não estou acreditando. E aí ela me chamou à frente. E eu comecei a errar de novo. E ela falou para os alunos, é um absurdo, um menino dessa idade, desse tamanho, está errando desse jeito. Me dá um giz aqui. Pegou um giz. Naquela época a gente usava camiseta e short curtinho. E ela disse assim, eu vou perguntar para você, Paulo, se você errar, eles respondem. Se eles responderem certo, eu vou escrever em você o número, para você depois olhar no espelho e lembrar. Quando ela fez isso, eu travei, eu apaguei. Ela escreveu na minha testa, na minha bochecha, no meu pescoço, ela escreveu nas minhas mãos, onde tinha vaga no meu corpo, ela escreveu. E ao final, todos os alunos rindo da minha cara. Quando terminou aquela aula, a única coisa que eu pude fazer, eu não queria chorar na frente deles, eu quis deixar que era uma brincadeira, e eu aceitei a brincadeira. E eu corri atrás da escola e fiquei sentado, e a única coisa que eu perguntava era, Deus, por quê? Por que eles fazem isso comigo? Por que eu estou enfrentando tudo isso? E parecia que Deus estava longe. É que eu não tive como contar para você, mas eu tive uma experiência com Deus aos 5 anos de idade, onde Ele queimou a minha vida. Eu fui incendiado, fogo queimou no meu coração. Mas queimou de tal maneira, que quem chegava perto de mim se queimava. E minha mãe achava que eu estava com 40 graus de febre, mas a gente morava muito longe, não me levou no médico, jogava água gelada, colocava gelo sobre mim, nada resolvia. E quando eu acordei de manhã, eu acordei bem, eu olhei para ela, eu falei, mãe, ontem à noite Jesus falou comigo. Ela falou com você o quê? Ele disse para mim que eu nunca mais deveria me preocupar quando alguém falasse que eu não tinha um pai, e que eu lembrasse que ele era o meu pai. Então aquilo ficou dentro de mim, e eu fui crescendo entendendo que ele era meu pai. O ponto que eu quero convergir para vocês hoje à noite, é que eu não sei o que você carregou na sua vida. Eu não tenho noção de como foi a sua trajetória. Eu sei como foi a minha vida, eu sei o que eu senti. Eu sei as dores que eu passei, eu sei o sofrimento. Eu sei os momentos da gente querer comida e não ter comida em casa. Eu sei o momento que a gente estava andando na rua e não tinha quem protegesse. Eu sei o momento de pessoas quererem entrar na minha casa para assaltar e eu estava sozinho. A única coisa que eu ouvia era a voz de Deus, vendo os anjos me protegendo, me guardando, me levando para lugares específicos. Então eu sei que a vida não foi fácil, mas eu posso garantir para você uma coisa: nada nesse mundo pode ser tão difícil e pode ser tão maligno a ponto de destruir em nós a obra que o Espírito Santo começou em Cristo Jesus. É uma questão de mudança de foco, é uma questão de compreender a razão da sua existência, é uma questão de entender. E aí eu quero falar para você sobre mentalidades. Porque quando eu olho para a minha família, meu Deus, eles vivem uma decadência. Quando eu olho para as pessoas da minha época que viviam ali, eles vivem uma decadência, os que não morreram ainda. Mas eu olho para mim e eu falo, Senhor, mas como que eu estou aqui? Como que eu estou pregando? Escolhas. E as escolhas não começam aqui fora, as escolhas começam aqui dentro. Não importa o que o mundo diga, não importa o que o diabo profetize sobre você, não importa a situação da sua família, uma vez que a palavra é enxertada dentro de nós, e uma vez que a gente decide caminhar pela palavra, nós vamos construindo uma nova etapa, nós vamos construindo uma nova vida, nós vamos sendo construídos por Deus. E não importa o que o diabo fale, ou tanto que o diabo fale, as verdades de Deus sempre anulam as mentiras do diabo. Quer saber de uma coisa? Eu não tinha condições alguma de ser nada, absolutamente nada na minha vida. Porque nem na escola eu me dava bem. Deus expandiu a minha mente. E eu posso dizer para você,
tem coisas que eu domino, em termos de ciência, em termos de estudos, que eu precisava ter passado por uma faculdade para conseguir desenvolver. Mas eu me submeti ao Espírito Santo. E aquilo que o mundo roubou, aquilo que as palavras malditas tentaram me privar, o Senhor veio e disse: não importa o que fizeram, eu sempre vou colocar em você, repor em você, sempre vou restaurar sobre você e sempre vou restituir. Então a minha mentalidade, o meu posicionamento é extremamente importante. O Senhor disse: no mundo vocês terão aflições, porém tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês também vencerão o mundo. Eu não quero que ninguém seja igual a mim, semelhante a mim. Temos que ser semelhantes a Jesus. Eu não quero que você viva a minha história, ou que você diga: puxa, então eu tenho que romper nisso. Não, mas eu quero te ajudar a compreender que o caos que eu e você vivemos não é resultado do que o diabo está gerando, é resultado do que a gente aceita. Vou falar de novo. O caos que nós estamos vivendo não é resultado do que o diabo fez ou gerou em nossas vidas. É resultado daquilo que a gente aceita. É resultado daquilo que a gente deixa entrar aqui para dentro do nosso coração. Porque se a gente permite as feridas nos atingirem, se a gente permite as doenças ficarem aqui dentro, o que vai sair de nós é apenas doença, apenas morte, apenas feridas. Porque um coração ferido gera ferida. Um coração ofendido gera ofensas. Um coração orgulhoso gera orgulho. Um coração assassino, que foi assassinado de alguma maneira, ele gera assassinato. O que o Senhor está dizendo para nós hoje é compreender, em todo esse contexto, que a vida não é fácil, e não houve uma promessa de que a vida seria fácil. Jesus é um dos principais exemplos disso, porque a gente olha para a vida de Jesus, e a maneira como ele já começou perseguido, ele já começou sendo levado e conduzido para nascer num lugar que não era um lugar propício. Então você já olha para a vida de Jesus, e ele poderia dizer: cara, eu sou a pessoa mais azarada do mundo. No entanto, quem tem um propósito não se perde com as coisas desse mundo. Quem tem um propósito não perde o foco. Quem tem um propósito não perde a visão. Propósitos, sonhos, promessas, objetivos, é o que Deus gera em nós todos os dias. Essa esperança viva que jorra dentro de nós, na verdade é o Espírito Santo falando conosco. Não importa o que esteja acontecendo hoje, olha para frente, porque eu tenho coisas lá na frente para você. Então vamos pensar comigo rapidamente aqui. Deus tem um propósito para mim, e Deus tem um propósito para você. O propósito da minha vida é diferente da sua vida. Eu quero que você compreenda que Deus fará o que for necessário sobre a sua vida para que você cumpra esse propósito. Se Ele tiver de restaurar você, Ele vai restaurar você. Se Ele tiver de abrir uma porta de recursos, Ele vai abrir uma porta de recursos. Se Ele tiver que trazer pessoas que vão cuidar de você, Ele vai trazer pessoas que vão cuidar de você. O ponto não é o que Ele pode fazer, o ponto é o que nós estamos dispostos a aceitar. O ponto não é o que o Espírito Santo pode fazer, porque ele pode fazer tudo. O ponto é o que nós estamos dispostos a aceitar. Porque a maioria de nós sabemos que Deus tem um propósito, mas nós vivemos nas nossas lamúrias, nós vivemos nos nossos choros, e nós vivemos lambendo as nossas próprias feridas, e nós vamos sempre atrás de pessoas que estão tão doentes quanto nós, para que a gente fique naquele ambiente de morte, aquele ambiente terrível, e a gente afunde cada vez mais. Porque tem gente que gosta de estar doente. Porque estar doente é não precisar assumir responsabilidades. Uma pessoa que está doente, ela não tem que levantar para trabalhar, ela precisa ser cuidada. Uma pessoa que está doente, ela não precisa assumir alguns compromissos, porque ela precisa ser cuidada. Então a verdade é que quando o Senhor disse que Ele veio trazer cura para nós, Ele veio trazer cura por completo, no corpo, na alma e no espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: foi para a liberdade que Cristo vos libertou, portanto não volteis a se colocar debaixo de um jugo novamente, seja livre. Esse jugo opressor é o jugo que a gente se coloca debaixo. Ninguém tem o poder de determinar na sua vida, ninguém tem o poder de determinar sobre a sua vida qualquer tipo de fracasso. Porque se o Deus que está em você é maior do que aquele que está no mundo, o que você se determina a aprender, o que você se determina a fazer, Ele vai estar com você e vai te dar força suficiente. Mas é preciso abandonar as enfermidades. É preciso parar de pensar com mente de doente.
É preciso parar de pensar com mente de escravo. Porque a escravidão, ela não é benéfica, ela é maléfica. A escravidão pode atrair a atenção das pessoas para você. Ai, que peninha, puxa vida, coitado dele, coitada dela. Mas isso não é justiça. Isso é falta de dignidade. Levante-se do pó. Cristo já te restaurou. Ele já te salvou. Levante-se do pó. Você não é qualquer pessoa, você é filho de Deus. Levante-se dessa dor. Largue essa dor para trás. Assuma quem você é. Ele deu a você um novo nome. Ele deu a você um anel novo. Ele deu a você sandálias novas. Ele deu a você roupas novas. Ele deu a você uma mesa de banquete. Ele colocou você numa família. E ele disse: nós somos um agora. Ninguém rouba você de mim. Então levante-se. Ouse viver para as coisas de Deus. Entregue-se para o seu propósito nele. Em suma, não importa qual seja o seu propósito. Inicialmente o seu propósito primeiro é viver com Deus em intimidade. Secundariamente é fazer alguma coisa que Ele conta com você. Porque trabalhar para Deus é um privilégio, não é um peso. Cara, eu não quero gastar a minha vida fazendo dinheiro mais do que eu gasto a minha vida, ou desgasto a minha vida por aquilo que é eterno, por aquilo que queima no coração dele. Eu não quero ser incoerente, uma vez que Ele é o meu Senhor e o meu governo, me perder tentando ganhar algo que na verdade nunca vai subir comigo. Mas eu quero conquistar aquilo que Ele deseja conquistar. Eu quero realizar aquilo que Ele deseja realizar. Então, independente do seu e do meu propósito, é preciso entender que o Espírito Santo quer gerar em nós algo. Ele quer gerar um propósito dentro de nós. Porque quando o propósito é gerado embasado num sonho. E sonho é evidência de vida. Quem não sonha, precisa conviver com pesadelos todos os dias. Ah, não consigo mais sonhar, não consigo ver, tem alguma coisa errada, querido. Porque quem não sonha já está deprimido. Quem não tem um motivo pelo qual acordar, quem não tem um motivo pelo qual viver, você começa a retroceder, você começa a ir para trás. E esse não é o sonho, nem é o desejo do Espírito Santo. O Espírito Santo deseja gerar em você vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância. E como que essa vida é gerada? Essa vida é gerada quando a gente se encontra no centro da vontade de Deus. Estamos sendo açoitados, estamos sendo caluniados, nem sempre as coisas estão indo bem, mas aqui dentro a gente tem uma certeza: cara do céu, mas eu estou bem, eu estou satisfeito, por mais difícil que esteja sendo a situação, eu estou bem, eu estou satisfeito, porque eu sei para quem eu vivo, e eu sei que Ele é fiel, e eu sei que Ele é aquele que tem guardado e gerado um bom tesouro para mim na eternidade. Então para mim isso é suficiente, eu estou fazendo a vontade do meu Pai. O propósito vai te mover, mas não só isso, agora entra a paternidade e entra o paternalismo. É que quando Deus olha para mim e para você, o objetivo de Deus não é que você seja um membro de banco. É muito pouco que você seja um membro de banco. É muito pouco que você seja um bom membro de banco. Um bom participante de uma célula. Isso é muito pouco, isso é o básico. Quando Deus olha para você, Ele quer que você seja um influenciador. Ele quer que você seja um revolucionário na sua geração. Ele quer que você mude realidades. Ele quer que você marque vidas. Quando Deus olha para você, Ele diz assim: filho, eu tenho um sonho que vai fazer você acordar todo dia, ousadamente, e nada vai te parar, ninguém vai te resistir, porque você carrega o meu sonho e o meu propósito. Então é pouco que sejamos crentes de bancos na igreja. O que é que Deus quer? Que a gente compreenda que somos filhos à imagem de Jesus. Mas é pouco também ter a mentalidade de que nós somos filhos, para ficar como um bebezinho sentado no colo do pai, e ele cantando a canção de niná, e aí fazendo a gente dormir todos os dias. Ah, gugu dadá, papai passa a mão na nossa cabeça e cuida de nós. Preste atenção, porque Deus é pai. Ele não é paternal, Ele é pai. Ele não gera paternalismo, Ele gera paternidade. Então, se Jesus precisou aprender, através das coisas que sofreu,
O pai, muitas vezes, vai falar não. E eu vou falar uma coisa para você. O não é mais benéfico na formação do ser humano do que o sim. Pessoas que não estão acostumadas a ouvir não, são pessoas doentes no futuro. Sabe aquela pessoa que tem tudo que quer, tudo que ela pede ela tem, tudo que ela quer ela consegue, são os que hoje estão nos presídios. Porque não tiveram limites, romperam a barreira dos limites éticos e morais da sociedade. Romperam valores, romperam princípios e tiveram que ser punidos com a maior das punições, que é a prisão. Você não vai sair, cara, você vai ficar preso, isso é prejuízo para a sociedade. Então preste atenção, porque o que Deus quer de nós é que sejamos filhos, que sejamos nutridos como filhos, mas que possamos olhar para Ele e entender que é o Espírito Santo que vai nos amadurecendo todos os dias. E o Espírito Santo nos amadurece para nos tornarmos semelhantes ao Pai também. Isso é, a expressão da paternidade de Deus. Em outras palavras, Ele deseja gerar em você um legado. Ele deseja gerar em você uma herança, para que você possa deixar para a sua geração, para os seus filhos, para os seus liderados, para as suas ovelhas, deixar não apenas um legado e não apenas uma herança, mas deixar uma porção dobrada. Legado, ele pode até significar algo bem genérico. O que é o legado? É tudo aquilo que eu construo intelectualmente. É tudo aquilo que eu gero. A minha linha de raciocínio, o meu pensamento, o meu estilo de vida é um legado. Todo mundo pode se aproveitar do meu legado e pode desfrutar do meu legado. Basta eu viver o que eu escrevo, o que eu canto, o que eu compartilho. Isso é um legado. As pessoas podem pegar e aplicar na sua vida e serem abençoadas ou não. Esse legado é importante para uma influência social, para uma influência cultural. E Deus está querendo levantar pessoas aqui que vão ser os próximos pensadores da nossa geração. A nossa geração está passando por um momento que não é uma geração inteligente. A gente foge de assuntos inteligentes. Nós queremos o que é raso. E Deus está dizendo, eu quero levantar pensadores. Pensadores que vão dar rumo à ciência. Pensadores que vão dar rumo ao governo. Que vão apontar e vão ser experts na palavra, para ensinar a palavra com ousadia. Deus vai gerar criatividade na mente de pessoas, para você gerar máquinas, para você gerar ideias, para você fazer projetos, para que desses projetos gerem muitos recursos e você possa trabalhar e investir na educação da sociedade, na educação da sua nação. Preste atenção, legado. Qual é o legado que você está deixando para a sua geração? Ah, pastor, mas eu não sou nem pastor ainda, eu não sou nem adulto ainda, eu sou só um jovenzinho, eu estou começando a minha vida agora. E você acha que a gente começa a construir legado quando a gente está velho, querido? Construímos legado quando a gente está começando a nossa vida. São os valores que a gente vai construindo e vai edificando. Então Deus está dizendo para nós hoje, eu quero gerar em vocês um propósito, para que esse propósito se torne um legado, para que você deixe para as pessoas. Quando as pessoas olharem para você, o que é que elas vão ter? O que é que elas vão lembrar? O que elas estarão pensando acerca de você? Não queira ser uma pessoa que vai passar pela vida só passando por ela. Seja alguém que queira passar pela vida marcando a história. Cara, eu estou numa geração e eu vou marcar a minha história. Eu vou fazer alguma coisa. Pode ser que o mundo não me conheça, mas eu vou fazer alguma coisa a ponto de eu vou cumprir o meu propósito. Nós precisamos ser despertados. Qual o legado que a gente vai deixar? Então o legado é genérico, a herança não. A herança é específica. Herança é para filhos, não é para servos. Servos não herdam herança, quem herda herança é filhos. E para ser filho, você precisa ser gerado ou adotado. Para ser filho, você precisa estar junto. Não basta dizer, eu sou filho dele, por isso eu vou herdar a herança. Significa, para ser filho, significa que você se submete. Significa que você dança conforme a música. Significa que você está aprendendo e desfrutando. Significa que você caminha embaixo de honra e você desenvolve honra. Herança é o que nós construímos. Pode ser também intelectualmente, mas pode ser também materialmente. Você está rindo porque eu já passei
No meu tempo, alguns minutos, né? Não, a minha esposa, que eu pedi para ela marcar ali, ela está olhando assim para mim, já... Aguardai-vos, querido, que eu já estou chegando na conclusão, tá? Aquietai-vos e saber que o Senhor é bom. A herança, deixa eu explicar melhor assim, ó. O legado é o que eu deixo para você. Eu compartilho com você algo. A herança é o que eu dou para você desfrutar, isso é, o que eu planto em você. A herança ninguém tira de você. Pode vir qualquer pessoa tentar roubar, ela não rouba. Então o legado é o que eu deixo para você, mas a herança é o que eu gero em você. Então o Senhor está dizendo, a mensagem da sua vida é um legado para essa geração. Mas a herança de tudo que você está construindo é para os seus filhos, sejam eles biológicos ou sejam eles espirituais. E o que você está construindo? O que você está deixando? Está na hora de crescer, cara. Está na hora da gente se desenvolver e dizer, o Espírito Santo está construindo em mim, eu quero construir também para deixar para os meus filhos biológicos e espirituais. O outro ponto é que legado e herança é esperado que seja passado para nós. Mas quando a gente cumpre o nosso propósito e a gente faz com toda ousadia tudo que Deus nos deu, a gente está deixando o que a gente chama de porção dobrada. Porque o máximo do pai, o topo que um pai vai, é apenas a base dos pés dos filhos. Tudo que eu vou viver na minha vida, as maiores experiências que eu experimentar, vai ser apenas a base dos pés dos meus filhos, onde eles vão começar. Então você imagina que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Você imagina que aquilo que aconteceu nos primeiros anos é nada comparado ao que vai acontecer nos próximos anos. Você vai ver que a glória que um pai caminhou, ela não é nada comparada em termos de revelação à glória que os filhos caminharão. E de alguma maneira a gente está herdando dos nossos pais. A gente está recebendo dos nossos pais não apenas um legado, mas uma herança. E a porção dobrada, pastor? A porção dobrada de tudo que eu tenho, não é só porque você é filho que você recebe. Você recebe a herança e você recebe o legado. Mas a porção dobrada tem a ver com os apaixonados. Tem a ver com aqueles que honram o suficiente para dizer, eu quero caminhar nisso, e eu quero porção dobrada do que você tem. Eu quero caminhar profundamente, eu quero me envolver profundamente, eu quero mergulhar profundamente. A porção dobrada é revelada lá com Eliseu e Elias. E eu quero que você compreenda esse ponto, porque Elias era um homem de Deus, usado por Deus, cheio da glória de Deus. Mas Elias não estava focado em Eliseu, Elias estava focado no Senhor. Eliseu era um camarada determinado, que viu em Elias um bom exemplo, e ele disse, cara, esse cara é tudo que eu sempre sonhei, eu quero ser assim, preste atenção. Mas quando ele olhou a vida de Elias, ele falou assim, eu quero ser o que ele é, mas eu quero ser melhor ainda, não para sobrepor a vida dele, mas para poder abençoar mais pessoas ainda, para glorificar ainda mais o nome do Senhor. Ele precisou ter fome, ele precisou ter sede, ele precisou ser apaixonado desesperadamente por Deus, desesperadamente por aquilo que Elias estava carregando. E Elias estava carregando uma capa. E o que significa capa? A capa ou manto tem a ver com identidade, é roupa. E alguns de nós, o Senhor está dizendo, você pede, você pede, você pede, você fala, mas você não tem sido apaixonado. Preste atenção em mim, gente, olha para cá. Você não tem sido apaixonado. É preciso ter paixão para carregar a porção dobrada. Eu olho na palavra, eu tenho algumas coisas que eu vejo e digo, Deus, eu quero porção dobrada para isso. Eu quero caminhar num nível mais profundo para isso. Eu quero desenvolver ainda mais essa identidade, essa porção, esse dom. Mas é preciso ter paixão. E a paixão, ela tem a ver com uma busca intensa. A paixão tem a ver com uma honra bíblica. A paixão tem a ver com, cara, eu não apenas vou buscar, eu não apenas vou honrar, mas eu quero estar junto, eu quero construir, eu quero gerar isso aqui, porque eu quero herdar. E a gente ouve muito, a gente herda a unção que a gente honra. Não só com relação ao seu pai biológico, ao seu pai espiritual, ao seu pastor, aos seus líderes, mas tem coisas nos céus que o Senhor está dizendo, está à disposição. Não queira receber só como herança, queira receber aquilo que venha mais, queira receber a porção dobrada.
busca, mergulha, tenha fome, tenha sede, tenha desespero. A gente só faz isso, meu irmão, quando a gente abandona o velho. A gente só consegue correr em função da porção dobrada quando a gente começa a abrir mão da nossa enfermidade emocional. E o Senhor está dizendo: eu quero hoje que você olhe para você como filho e não como alguém doente. Eu quero hoje que você olhe para você como alguém já restaurado, porque você foi restaurado pelo poder da cruz, e não como alguém que tem que estar precisando ser carregado o tempo todo, ou que alguém precise colocar muleta na sua mão o tempo todo. Você é livre, você é livre. Então está na hora de levantar e dizer: Espírito Santo, unge os meus olhos para que eu veja coisas mais excelentes. Eliseu caminhou num nível de unção que Elias, que era o cara, não conseguiu caminhar. Porque Eliseu veio depois. Ele não apenas honrou, mas ele foi perseverante em permanecer da maneira que Deus determinou. O que é que o Senhor está falando para nós hoje à noite? É que nós temos uma cidade na nossa frente. Nós temos muita coisa acontecendo. Estamos em épocas difíceis, estamos em tempos de turbulência, de conturbação. Paralelo a isso, nós temos uma igreja. Como que está essa igreja? Como é que está a saúde emocional dessa igreja? Como é que está você na sua casa, no seu relacionamento? Como é que está a tua vida aqui dentro, no secreto com Deus? Então ele está dizendo: eu preciso restaurar a cidade, mas eu preciso que você diga: Senhor, então me cura, me restaura, porque eu quero ir para a rua, e eu quero restaurar essa cidade. Eu quero mudar a realidade desse povo. Mas, Senhor, eu preciso de uma coisa. Eu preciso que o Senhor me consuma, como o Senhor consumiu Eliseu, de fazê-lo ser perseverante em prol daquilo que ele queria receber. E essa perseverança nós não temos hoje em dia. Sabe por quê? Porque a nossa geração é uma geração de açúcar. É a geração dos tablets. Ah, não gostei. É difícil esse jogo, eu risco ele do meu tablet e eu baixo um outro jogo. Então para nós está tudo ao alcance do dedo, nós não fazemos esforço mais. Ah, eu vou assistir uma pregação hoje e eu quero Luciano Subirá. Não. Hoje eu quero Luiz Hermínio. Não. Ah, hoje eu quero Ana Paula Valadão. Legal. Aí a Ana Paula Valadão começa a pregar e ela fala uma coisa para você, ali na palavra, que você não gostou. Ah, eu vou dar pausa, depois eu vou assistir outra pessoa. Nós somos a geração que escolhemos o que queremos ouvir e não o que precisamos ouvir. E ouvir o que você quer é fácil, mas não te transforma. Ouvir o que você precisa é difícil, mas é a única coisa que pode transformar você. O Senhor está nos chamando e dizendo: está na hora de amadurecer, está na hora de crescer, está na hora de se tornar homem, mulher, filhos de Deus, mas em maturidade, para que a gente possa revolucionar esse mundo.